10º dia. 2026 será o ano do cumprimento das promessas de Deus. Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva. Hoje nós estamos em mais um dia da campanha de 50 dias, ano profético de 2026, e chegamos ao 10º dia com uma palavra extremamente poderosa e cheia de esperança. 2026 será o ano do cumprimento das promessas de Deus. Muitas pessoas estão participando desta campanha, carregando dentro do coração promessas antigas, palavras que receberam há anos, sonhos que Deus plantou na alma, revelações, profecias, chamadas, direcionamentos e que ainda não se cumpriram. Para alguns, parece que o tempo passou e nada mudou. Para outros, parece que tudo foi ao contrário do que Deus disse. Mas o Espírito Santo ministrou fortemente ao meu coração. 2026 será um ano de cumprimento, um ano de realização, um ano de resposta, um ano de manifestação visível do que Deus falou. Há momentos na vida em que a promessa de Deus parece distante demais. Parece que tudo se levanta contra aquilo que o Senhor falou. Você recebe uma palavra, sente a presença de Deus, acredita, ora, declara, se posiciona, mas quando olha para a realidade parece que nada combina com o que foi prometido. Muitas pessoas que estão nesta campanha carregam dentro do coração promessas antigas, promessas que receberam quando ainda eram adolescentes, jovens, recém-convertidos ou em um momento de grande avivamento espiritual. Promessas sobre família, sobre ministério, sobre chamado, sobre cura, sobre restauração, sobre prosperidade, sobre libertação, sobre portas abertas. Porém, o tempo passou e ao invés de ver avanço, muitos viram retrocesso. Ao invés de vitória, viram luta. Ao invés de resposta, viram silêncio. Ao invés de portas abertas, viram portas fechadas. E o inimigo tentou usar isso para dizer: Deus não vai cumprir, foi emoção, você entendeu errado, isso nunca vai acontecer. Mas o Espírito Santo me revelou com clareza: 2026 será o ano do cumprimento das promessas de Deus. Porque o tempo de Deus não se baseia no calendário humano. A promessa não depende de circunstâncias, não depende de economia, não depende de política, não depende de pessoas. A promessa depende da fidelidade de Deus. A Bíblia declara em Abacuque, capítulo 2, versículo 3: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Se apressa para o fim e não falhará. Ainda que tarde, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Quando Deus diz vai acontecer, pode passar tempo, pode haver atraso humano, pode haver luta espiritual, pode haver oposição, mas não haverá cancelamento. Deus não muda de ideia. Ele não volta atrás. Ele não desiste do que falou. Existem promessas que parecem morrer, mas na verdade estão sendo preservadas. Assim como uma semente plantada debaixo da terra, invisível aos olhos, mas vive sendo preparada a promessas que Deus escondeu para proteger. José recebeu uma promessa e tudo ao redor parecia negar seu destino. Foi vendido, traído, preso, esquecido, mas cada etapa era parte do caminho que o levaria ao cumprimento. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo, se escondendo em cavernas, enfrentando gigantes e rejeição. Porém, nada impediu o que Deus determinou. Abraão recebeu a promessa de um filho quando já não havia condições naturais. Mas Deus cumpriu, porque quando a promessa depende de Deus, o impossível se torna cenário de milagre. Muitos que estão nesta campanha viveram ciclos de desânimo. Começaram acreditando, mas com o tempo sentiram o peso da espera. A promessa se tornou dolorosa, porque lembrar dela parecia ativar frustração. Alguns até pararam de orar pelo que Deus prometeu, dizendo: se acontecer, amém, se não acontecer, tudo bem. Mas o Espírito Santo está reacendendo hoje aquilo que estava apagado. Ele está ativando promessas adormecidas. Ele está soprando vida sobre palavras que estavam guardadas.
Ele está lembrando ao seu coração que Ele não esqueceu o que te prometeu. O Espírito Santo me mostrou que o maior ataque do inimigo contra a promessa não é contra o cumprimento dela, mas contra o seu coração durante o processo. O inimigo tenta te cansar, te desanimar, te frustrar, te fazer desistir antes do tempo. Ele tenta usar atrasos para gerar incredulidade, tenta usar dificuldades para gerar dúvida, tenta usar silêncio para gerar abandono, mas o Senhor está dizendo hoje: eu não minto, eu não falho, eu não atraso. O que eu prometi, eu vou cumprir. O inimigo sabe que se você chegar ao tempo da promessa, você vai experimentar um nível de autoridade espiritual que ele não poderá impedir. Por isso ele tenta te parar antes. Ele tenta te convencer que não vai acontecer. Tenta te fazer aceitar menos do que Deus declarou. Tenta te distrair com coisas temporárias para te impedir de ver a manifestação. Mas hoje o Senhor te fortalece para permanecer. Existem promessas que só se cumprem quando o caráter está preparado. Deus não entrega promessa para destruir você. Ele prepara você para sustentar o que Ele vai entregar. Por isso algumas coisas demoraram. Não porque Deus esqueceu, não porque Deus mudou, mas porque Ele estava te formando. Ele estava te ensinando a confiar quando não vê, a depender quando não entende, a acreditar quando não sente, a permanecer quando não tem resposta. A espera molda, fortalece, amadurece. O processo te faz crescer espiritualmente. O deserto te ensina a ouvir a voz de Deus. As lágrimas te ensinam a depender da graça. As batalhas te ensinam a guerrear espiritualmente. Tudo que você viveu até aqui não foi perda de tempo, foi preparação para o cumprimento. O Espírito Santo me disse: 2026 será um ano de cumprimento visível. Não apenas interno, não apenas espiritual, mas visível. Pessoas vão ver, famílias vão reconhecer, pessoas que duvidaram vão testemunhar. Aquilo que era apenas uma palavra profética vai se tornar realidade. Portas vão se abrir, respostas vão chegar, conexões vão surgir, promessas vão se manifestar, projetos parados vão voltar a avançar. Sonhos engavetados vão ressurgir. O que parecia morto vai reviver. O que parecia esquecido será lembrado. O que parecia impossível se tornará testemunho. Deus vai acelerar processos que estavam travados há anos. Ele vai colocar você no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Nada e ninguém poderá impedir. Mas o Senhor também me revelou algo profundo. Quando a promessa se cumprir, você vai entender o porquê da espera. Você vai olhar para trás e perceber que se tivesse acontecido antes, teria te destruído. Se tivesse chegado no tempo em que você estava emocionalmente frágil, você não teria suportado. Se tivesse acontecido antes de você aprender a ouvir a voz de Deus, teria se tornado orgulho. Se tivesse vindo quando você estava cercado de pessoas erradas, elas teriam roubado a glória e o propósito. Deus estava te protegendo enquanto parecia que nada acontecia. Por isso, hoje o Espírito Santo te chama para permanecer. Não desista da promessa. Não abandone o que Deus falou. Não jogue fora o que Ele plantou. O tempo está chegando. 2026 será o ano em que aquilo que Deus prometeu vai começar a acontecer diante dos seus olhos. E quando acontecer, será de forma tão clara que você não terá dúvida nenhuma de que veio da mão dele. Será tão forte que ninguém poderá negar. Será tão poderoso que marcará sua história. E agora, com fé e autoridade espiritual, eu te peço, declare nos comentários com toda a convicção do seu coração: eu profetizo que 2026 é o melhor ano da minha vida. Essa declaração ativa a promessa, fortalece a fé
rompe barreiras espirituais e também aumenta o alcance desta campanha para que mais vidas sejam alcançadas. Existem promessas que Deus faz de forma imediata, mas existem promessas que passam por um processo. José recebeu uma promessa, mas antes de vê-la se cumprir, passou pela cova, pela escravidão e pela prisão. Davi foi ungido rei, mas antes de assumir o trono, enfrentou rejeição, perseguição e deserto. Abraão recebeu a promessa de um filho, mas esperou anos até vê-la acontecer. O tempo da promessa não cancela o que Deus falou. O silêncio de Deus não significa abandono. A espera não significa negação. Quando Deus promete, Ele cumpre. A Bíblia declara em Números capítulo 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele fará. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Talvez você olhe para a sua vida hoje e pense: parece impossível, não vejo o caminho, já esperei demais, a oportunidade passou, eu não tenho mais forças. Mas o Senhor te trouxe até este 10º dia para declarar que Ele não desistiu da promessa que fez para você, Ele não voltou atrás, Ele não cancelou o que liberou no mundo espiritual. A promessa ainda está de pé. O que Deus falou sobre sua família, sobre seu ministério, sobre sua saúde emocional, sobre sua vida financeira, sobre seu chamado, sobre seus sonhos, ainda vai acontecer. 2026 será um ano de cumprimento, porque Deus está alinhando pessoas, lugares, situações e tempos para que aquilo que estava retido se manifeste. E antes de continuar, deixa eu te lembrar de algo muito importante. O YouTube liberou para o nosso canal o sistema oficial de afiliados da Shopee e do Mercado Livre. E agora você pode comprar produtos confiáveis, com excelente preço e ao mesmo tempo abençoar este ministério. Basta acessar os links que estão na descrição desse vídeo, escolher o produto que desejar e realizar a compra. Cada compra fortalece o canal, ajuda na produção diária de conteúdos e contribui para alcançarmos ainda mais vidas para a glória de Deus. Agora escreva aí nos comentários, com fé e autoridade espiritual: eu profetizo que 2026 é o melhor ano da minha vida. Essa declaração ativa o profético, aumenta o engajamento e libera movimento no mundo espiritual. Fica comigo até o final, porque hoje Deus vai reacender promessas e iniciar o cumprimento daquilo que Ele te prometeu. Vamos orar juntos por você e por sua família. Não se esqueça de deixar nos comentários seu pedido de oração e também de nos dizer de onde você está falando. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora na Tua presença para colocar diante do Senhor todas as promessas que o Senhor já liberou sobre a vida deste filho e desta filha. Pai, o Senhor conhece cada palavra profética, cada versículo que saltou aos olhos, cada promessa registrada em um caderno, em um áudio, em lágrimas no travesseiro. O Senhor sabe quantas noites essa pessoa passou perguntando: quando vai acontecer? Será que ainda é para mim? Será que eu entendi certo? O Senhor sabe das vezes em que ela se encheu de esperança e logo depois foi atingida por frustrações. Sabe das vezes em que o cenário ficou totalmente contrário ao que o Senhor prometeu. Pai, nessa oração nós colocamos a espera nas Tuas mãos. Toca na angústia da demora, toca na dor do ainda não, toca na ferida gerada pelo tempo, toca no coração cansado, toca na mente que luta contra pensamentos de desistência. Espírito Santo, começa agora a curar o cansaço da espera. Que essa pessoa sinta, neste momento, um renovo vindo do céu, que o peso saia dos ombros, que a ansiedade diminua, que a alma receba paz, que ela entenda que o Senhor não esqueceu o que prometeu, que ela sinta dentro do Espírito a certeza de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Senhor, eu oro agora para que esta pessoa seja fortalecida no processo. Pai, muitas vezes o caminho entre a promessa e o cumprimento passa pelo deserto, pela cova, pela perseguição, pelo anonimato, pelo silêncio.
José passou pela prisão, Davi passou pelas cavernas, Abraão passou pelos anos de espera. E este filho, esta filha, também tem passado por fases que parecem contradizer o que o Senhor falou. Mas eu te peço, não permita que a fé deles morra no meio do caminho. Sustenta as mãos cansadas, renova os joelhos vacilantes, aquece o coração que esfriou, enche de coragem de novo, dá graça para permanecer, dá força para continuar orando, crendo, servindo, mesmo sem ver tudo acontecendo ainda. Pai, alinha o coração desta pessoa ao teu propósito. Se houver promessas que ela interpretou de forma errada, corrige com amor. Se houver expectativas que foram criadas na carne, ajusta. Se houver promessas condicionadas à obediência, mostra claramente o que precisa ser alinhado. Se houver áreas de caráter que precisam ser tratadas antes do cumprimento, revela e trabalha com misericórdia. Que esta pessoa não apenas receba o cumprimento, mas esteja preparada para sustentar o que o Senhor vai entregar em 2026. Que ela não seja destruída pela bênção, mas fortalecida por ela. Que a promessa não a afaste da tua presença, mas a aproxime ainda mais. Senhor, agora eu me coloco como profeta para declarar sobre a vida deste filho e desta filha que 2026 será o ano do cumprimento das promessas de Deus. Eu profetizo que o tempo da estagnação está chegando ao fim. Eu profetizo que portas que estavam travadas começarão a se abrir no tempo certo. Eu profetizo que respostas que pareciam não vir serão liberadas. Eu profetizo que promessas antigas serão lembradas pelo Senhor diante do céu e se manifestarão na terra. Eu profetizo que 2026 será um ano de testemunhos, um ano de realizações, um ano de confirmações, um ano em que esta pessoa vai olhar para situações específicas e dizer: isso aqui é cumprimento daquilo que Deus falou comigo. Pai, sela essa palavra, fecha as portas da incredulidade, cala as vozes do inferno, que nenhuma seta de dúvida encontre lugar no coração desta pessoa, que ela entre em 2026 com fé renovada, expectativa santa e coração alinhado. E agora, Senhor, antes de encerrar esta oração, eu reforço o ato profético que temos feito em todos os dias desta campanha. Declara aí nos comentários, com toda a fé do seu coração, eu profetizo que 2026 é o melhor ano da minha vida. Essa declaração é mais do que uma frase, é um posicionamento espiritual, é um grito de fé, é um decreto profético sobre o seu futuro e também ajuda este vídeo a alcançar mais vidas que precisam ouvir esta palavra. Pai, recebe esta oração, guarda este filho e esta filha, fortalece, renova, confirma e cumpre no tempo certo tudo o que o Senhor prometeu. Assim nós oramos, assim nós cremos e assim nós profetizamos. Em nome de Jesus. Amém.